Renata, já é um desafio ser mulher. Agora, mulher na política, É um desafio maior ainda, né? Se a gente parar para pensar aqui rapidinho nós duas, o Pará tem mais de 8 milhões de habitantes, né? A gente tem uma candidata ao Senado, uma mulher nova, totalmente fora do perfil político, né? Que nunca teve um cargo político realmente, mas que a gente anda, né? Fazendo um trabalho político na cidade de Oriximiná. E eu fico totalmente surpresa com isso, porque por que a gente não está, né, não está presente de uma forma assim mais ampla junto ao legislativo do e é estado, incrível né? que nós, mulheres, somos maioria no país e somos maioria no eleitorado também. E a representação é de 10% no Congresso. Mas isso tem uma explicação, né? A gente vê as pesquisas, quase 20% das mulheres têm medo de se expor na política. Isso é verdade. Tem medo da agressão, tem medo da falta de respeito, tem medo que os homens venham de forma totalmente. Hoje a gente já sofre naturalmente uma violência, né, dentro de toda a sociedade. A gente vê aí que a gente tem as políticas públicas sempre procurando coibir essa violência, mas que ainda é muito pouco, né? A Lei Maria da Penha pode-se dizer uma lei praticamente recente, né? Não tem muitos anos. E a gente tem esse medo. Um homem não vai ter um medo de enfrentar a política. Por quê? Pois Porque é, nunca que ele vai parar na cabeça dele e vai dizer assim, eu não vou porque eu tenho medo de me expor, eu tenho medo do que os outros homens vão falar. E a mulher, ela tem. Né? Isso. porque uma mulher casada, de repente, ela é insultada na sua honra só porque ela se candidatou. Por exemplo, muitas se retraem por causa disso. Sim, a própria história, né, Francinete? A gente vê que a gente começou a votar 100 anos depois dos homens. Ou seja, a gente está muito atrasada. A primeira senadora mulher eleita foi há 40 anos, ou seja, foi um dia desse. Né? Eu tenho 36 anos hoje. Então, a gente vê que a gente está ainda, né, a passos lentos. Né? Claro, muita coisa Muito já devagar. avançou, muita coisa já realmente já esteve, muitas mulheres brigando, né? Mulheres que já, inclusive, morreram para que a gente possa até estar aqui hoje, sentada conversando aqui sobre política, para que a gente possa ter esses direitos. E isso me entristece também, quando eu vejo uma mulher hoje, né? Porque quando as gerações vão surgindo, elas acabam muitas vezes não dando valor ao que passou. Se você não procurar história, se você não procurar ler, né, interagir com o assunto, mulheres que, eu nem vou porque não adianta votar, não adianta ir, é tudo a mesma coisa. Como mulher? Teve gente se matando, morrendo e matando para que tu tivesse o direito de votar. E a gente Exatamente. E acho que precisa está dar valor. faltando isso, sabe? Alguém lembrar das dificuldades que já passaram para hoje as mulheres terem liberdade. Não, eu fico pasma de que outro dia foi sancionada a lei que permite a laqueadura. Meu Deus, a mulher tinha que pedir ainda permissão para o marido, que Pleno absurdo. século XXI, Não, a isso gente é... tendo que pedir permissão, a questão da idade, tudo isso. Como que pode? Porque as pesquisas também falam que a maior parte hoje da eleitora, a maior parte do eleitorado é uma mulher negra de até 35 anos. E o perfil hoje do político eleito é um homem branco de 40 anos. Ou seja, não fecha. A mulher está votando num homem que não, muitas das vezes a gente tem as nossas necessidades, as nossas demandas, que o homem não vai entender. Eu lembro quando eu estava fazendo minha segunda faculdade e eu engravidei. E olha que eu já trabalhava, eu tenho uma família, né, que sempre me ajudou, marido e tudo. Tinha dia que o meu filho adoecia, ou então nem estava doente, mas eu não podia ir à aula, porque eu não tinha quem deixasse, a babá não ia. E, poxa, me dava um desespero aquilo ali, uma vontade de chorar, porque como é que pode, assim, um homem não vai passar por isso. Dificilmente o homem vai deixar de fazer alguma coisa porque teve um filho. Ele vai. E é sempre a mulher que se sacrifica. E daí a importância de ter as mulheres lá para que tenha creche, né? Para as mulheres poderem deixar seus Sim. filhos em segurança e poder trabalhar, estudar. A gente precisa de muita política pública. Eu sempre dizia assim nos meus discursos em Oriximiná, falei, olha, eu não quero ter os mesmos direitos que o homem, não, eu quero ter mais, porque para mim é mais difícil. É muito mais difícil. Não, a mulher tem que provar que ela é 3 vezes mais competente para conseguir o mesmo cargo que o homem.
né? E ainda ganha menos. Ainda ganha menos. Toda a questão e ainda salarial, trabalha de mais. competência. E trabalha mais. Né? As pesquisas são claras. A mulher é muito mais vezes interrompida na sua fala, muito mais vezes ela desacreditada no que ela está falando. Né? Chamou logo de louca essa mulher. É doida. Essa mulher é doida. Então, a gente está toda hora provando ali. E a mulher é um ser dinâmico. A mulher, ela consegue cozinhar ao mesmo tempo, tá com o filho no colo, atender o telefone, ouvir o que o marido está falando, prestar atenção. A gente tem essa dinâmica. E ainda estudando, com o livro na mão, com o computador. Exatamente. E a gente sabe que a gente está precisando realmente de representatividade. A gente precisa de... Só de eu estar hoje candidata, ou seja, não vai ganhar. A questão não é essa. A questão é de hoje as mulheres que estão aqui, mais de 8 milhões é a população. Hoje, alguém vai ver isso aqui, vai ouvir a nossa conversa e vai dizer, olha, eu posso. Se a Renata está lá, eu posso, porque a Renata é uma pessoa comum. Exatamente. Qual é a diferença? Nenhum. Ela teve um pouquinho mais de coragem de estar lá sentada, de estar lá enfrentando, de estar no corpo a corpo, né? Porque a gente, quando olha o cenário político, realmente a gente vê que se não tiver coragem, o negócio não anda. Porque a ideia que parece, que aparenta, é que querem perpetuar essa política antiga, né? Essa política assim do coronelismo, né? do patriarcalismo. É muito complicado, né? Mas a gente precisa ter essa coragem, a gente precisa realmente quebrar esses paradigmas, né? Porque o brasileiro, não estou falando nem como candidato, vou falar como brasileira, a gente está cansado dessas velhas políticas, né? A gente precisa oxigenar, a gente não aguenta mais discurso, falação. É muita falação, é muito discurso bonito, e chora, e aquela coisa toda. Mas na prática, a gente vê aquela... Aí é que está. E eu tenho visto pelas pesquisas que as pessoas já não estão aceitando mais. A gente já vê, sabe, que certas candidaturas empacaram ali porque as pessoas querem alguma coisa diferente. Eu digo toda hora isso. A questão da própria eleição para prefeito em Oriximiná, né? Quem quiser conhecer e ver. Nós ganhamos a diferença de 102 votos. É muito pouco. Por quê? Porque o povo está cansado da velha política. Então a gente foi num corpo a corpo, mais de 25 mil casas, explicando quem era o candidato. As pessoas já te conheciam, né? O delegado Fonseca já conhecia o trabalho e pensaram, né? E eu fico pensando assim, a gente está numa cidade Oriximiná, no interior do oeste do Pará, que já pensou fora da caixinha. Já pensou fora da caixinha? Não, chega, a gente não aguenta mais sempre, ou é A ou é B. Aí troca o B e é amiguinho do A. E só fica nisso e a cidade não desenvolve, cidade com potencial, né, mineradora. Então eles não estão arrependidos. Hoje a gente tem pesquisa que é uma aprovação de governo de mais de 80% em apenas 2 anos. Nossa própria usina de asfalto, nossa própria usina de oxigênio, a gente viu aí o que aconteceu nessa pandemia. São pessoas, são vidas, né? Quem que não teve um parente doente que ficou desesperado ali com aquele Covid, né? Muitas perdas. E a gente ficou ali totalmente sensibilizado. Eu lembro que, nossa, o que é uma vida na tua mão? E o político, ele tem que ser assim, ele tem que pensar na sociedade. Você não pode, hoje, a política está muito pro seu próprio ego, eu vejo assim, né? Para sua própria família, né? Não há aquela visão para realmente para o bem público, né? Aquela importar, até com a luz dentro da prefeitura, não tem ninguém desliga, isso aqui não é. O sentimento de pertencimento que as pessoas têm que ter, de se importar com aquilo, não, isso aqui é meu, como cidadão, como cidadã. Né? As pessoas têm que se importar, e se importar com as pessoas, porque se tem tanto programa de apoio à criança e adolescente, e por que ainda tem tanta criança e adolescente sendo violentado, sendo submetido a trabalho infantil, um trabalho perigoso, sendo submetido a abusos sexuais, a exploração sexual, coisas horríveis que acontecem ainda hoje. Por quê? Por que a infância ainda é tão abandonada? Mas isso daí a gente volta de novo lá para a mulher, né? Aquela mulher que foi abandonada muitas vezes, aquela mulher que tem que se virar para cuidar de 1, 2, 3 filhos sozinha, que muitas vezes até a pessoa assim, uma mulher nunca vai dizer assim,
eu tenho um filho com meu marido e 2 eu não sei nem cadê. Que muitas vezes a gente ouve do homem, né? Ah, no meu casamento eu tenho fora que eu deixei lá no E ainda coloca como se fosse vantagem. Linda, né? Uma coisa. E essa mulher que está se virando ali, que está tentando levar dignidade aos filhos, está tentando fazer eles estudarem, para quebrar, né? Aquele ciclo ali. É muito complicado. E aí acaba o quê? A violência, a criança tem que trabalhar. E ela acaba sendo exposta a todo tipo de violência, né? A exploração sexual e uma questão de renda, né? A mulher, para trabalhar, quando ela quer ter os filhos, tem que ser diferente. Essa mulher, ela precisa de um apoio. Porque com quem que ela vai deixar? E já começa na hora que optou por ter o filho, né? Essa mulher precisa ser assistida. Sim, por isso que muitas mulheres agora, né, a gente vê que a taxa de natalidade é cada vez menor. Porque a mulher, ela quer estudar, ela quer trabalhar fora, ela quer se profissionalizar, e ela quer ter filho. Ela quer. O problema é que são feitos, a gente muitas vezes tem que estar fazendo escolhas. Porque diferente do homem, que não vai precisar fazer isso. Esse o ponto. A mulher, por que a mulher tem que escolher entre a maternidade e a profissão? Isso é muito absurdo. Ainda hoje se impõe. E se impõe. Isso aqui diria, gritante. Né? É gritante. A gente faz essas escolhas, a gente abre mão de muita coisa quando a gente realmente... Porque quem é que vai deixar um filho desamparado? Inclusive, a própria sociedade vai te julgar. Ah, fulana abandonou porque ela teve que estudar não sei onde, deixou os filhos. Então, a própria sociedade te julga, a própria sociedade, e não te ampara. Né? Porque se a gente tiver essas políticas públicas... E nesse ponto ainda falta muita sororidade, né? Porque tem mulheres que não compreendem outras mulheres que fazem isso e não apoiam. É impressionante isso. A primeira que julga, geralmente, muitas vezes é a própria mulher, né? É a própria mulher. Mas, assim, a gente entrando nesse cenário, a gente mostrando até a essas mulheres, né, que a gente pode sim estudar, trabalhar, se formar, ter toda uma vida, a gente pode ter uma liberdade, a gente fica muito, umas amarras, né? A gente vê no mundo inteiro mulheres que estão no parlamento e até no executivo de países levando seus bebês, né? Se vê na ONU, reunião da ONU, a primeira-ministra levando seu bebê, né? Teve gente que criticou, né? Mas... Aqui no Brasil também, não sei se tu viste, né? A mulher que é advogada, 2 advogados, né? A mulher teve que levar a neném para amamentar e o desembargador, o juiz, nossa, brigou com a mulher. Brigou. E o outro advogado levou e todo mundo achou lindo. Nossa, olha que pai dedicado com essa criança. Então... Renata, a gente, depois da pandemia, está enfrentando muito mais essa questão de pessoas em situação de rua, às vezes famílias inteiras, né? A saúde mental teve assim, um problema enorme. Você pensa sobre isso? Com certeza. Inclusive, não, além dos grandes centros que a gente verifica isso mais, assim, de uma forma mais clara, né? A gente também, que está no interior, também sentiu muito isso, inclusive em Oriximiná, a gente teve muito também, e a gente acabou até criando também assim, uma parceria, né, na cidade, junto com a igreja, para a gente conseguir dar um pouco de dignidade a essas pessoas. Né? A gente pegou moradores de rua, a gente pegou pessoas que estão ali, né, os alcoólatras, né, os adictos, e a gente está fazendo essa parceria junto com a igreja. Mas voluntariamente, né, da parte deles, né? Sim, ninguém está lá porque ninguém está preso. As pessoas podem ir e voltar a hora que quiser, mas quando elas estão lá conosco, né, na nossa casa, que até a gente deu o nome de Casa Bom Samaritano, eles são acolhidos, né? A gente tem assistente social, a gente tem psicólogo, a gente leva também a saúde lá, para que seja feito, né, alguns exames, né, corte de cabelo, um lugar que eles possam tomar um banho, que eles possam se alimentar, né, ter um almoço, um café da manhã e uma janta. Não são obrigados a ficar, mas caso, né, eles queiram ir, as portas estão abertas lá para a gente acolher, porque muitas vezes essas pessoas elas estão marginalizadas, né, estão à margem da sociedade. Então são esquecidas, né? Muitas vezes as pessoas passam, fingem que não vê, e a gente está trazendo esse olhar, né? Esse olhar. Mas está tendo resultado? Sim, olha, a gente começou com 17. Aí alguns, a gente, com esse acolhimento, eles começam a contar um pouco da vida, né? A gente conseguiu
devolver alguns para a própria família, né? Tinha alguns que estavam anos, mais de 10 anos, sem falar com a família, com filhos, e tinham família, né? Então a gente conseguiu entrar em contato, até de outras cidades, até de outros estados, tinha uns que eram de Manaus, né, no Amazonas, Parintins, a gente conseguiu levá-los de volta, né? Então é gratificante, porque isso realmente você está trabalhando com vidas, né? Com pessoas, né? É a política pública realmente ali mudando a vida daquela pessoa. Então, é um verdadeiro resgate. É trabalhoso, é uma coisa que você tem que ter realmente. Se não fosse a parceria, inclusive com a igreja, eu acho que nós não teríamos conseguido fazer de uma forma assim rápida, porque a pandemia foi uma coisa também muito rápida, né? Daqui que a gente fosse aprovar um projeto ou criar uma lei que criasse, essas pessoas iam ficar ali aguardando. Então a gente conseguiu realmente trazer e resgatar um pouco, né, essa dignidade deles. A gente tem também um problema muito sério, que é um aumento, pelo menos estatístico, do autismo. Sim. Né? Então a gente vê muita criança autista sem tratamento, o que a gente sabe que as crianças melhoram muito se elas tiverem as terapias necessárias. Sim, em Oriximiná, assim, como eu sou primeira dama de Oriximiná, eu acabo tendo Oriximiná como referência em tudo que a gente faz, tratando de política pública. E agora a gente está também fazendo uma parceria público-privada, né, junto com uma empresária da cidade. E a gente vai ter o nosso projeto, se Deus quiser, de ecoterapia lá funcionando, que é... Isso dá muito certo, a PM faz, e isso aí dá muito certo. Inclusive, eu vários fui... depoimentos de mães. Assim. Eu fui a Santarém, conhecer o projeto lá, que a PM faz, é feito lá. E muito bom mesmo, muito bom. Eu tô até fiquei até meio agoniada, porque como eu me lancei candidata, eu precisei parar, né, tudo para poder trabalhar essa questão da candidatura e tudo da campanha eleitoral, então eu estava muito à frente do projeto, eu tive que aguardar, mas a gente já está com tudo pronto praticamente, se Deus quiser. A gente tem muitos casos em Oriximiná, praticamente 10% da população tem algum tipo de problema mental, né, segundo as pesquisas, e a gente precisa trabalhar lá. A gente já, logo no começo do governo, a gente também criou já um projeto com os autistas, né, uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, porque a gente sabe que não é fácil, são vários graus. Precisa fonoaudiólogo também, porque tem criança que não consegue falar, né? Sim, e desenvolve muito, né? Para aquela, já é difícil hoje a gente criar um filho que tenha qualquer tipo de problema, né? O autismo ou qualquer outro tipo de doença, a gente sabe que não é fácil, né? E para essas mães principalmente. E tem essa questão de poder ter o atendimento no próprio município, porque a maioria de todo o estado tem que se deslocar, é muito concentrado na capital o atendimento, né? E também é insuficiente para tantas crianças, porque começa de que não tem médicos neurologistas, né? A gente conta assim, aí tem 4 neuropediatras, nossa, é muito pouco em Belém, aí imagina no interior. Sim. E está todo muito ansioso, né? Para quem já ouviu falar do projeto, já está muito ansioso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar aquela parte toda do Oeste, ali na nossa cidade vizinha. E tem a parte, inclusive, de terapia ocupacional. Sim, né? A gente vai estar levando uma terapeuta ocupacional. Multidisciplinar, né? Sim, é uma equipe multidisciplinar, conjugada ao trabalho todo da ecoterapia lá, com os cavalos e tudo. E a gente está trabalhando nisso. Eu acredito que esse ano a gente ainda consegue. Já era para ter inaugurado, né? Se não fosse toda essa questão política, mas se Deus quiser, esse ano a gente vai dar o start, vai começar, mesmo que devagar, né? Com poucas famílias, mas que a ideia é abranger. Mesmo porque quando as pessoas conhecerem, não é certeza que a gente vai ter voluntários, outras pessoas que vão querer ajudar, vão querer estar com a gente nessa parceria. As crianças, tem outra questão que é, por exemplo, a permanência na escola. Tem uma evasão escolar muito grande e se atribui a uma série de questões, desde as escolas que não serem bonitas o suficiente para atrair as crianças, quanto a questão da merenda, né, porque a alimentação escolar é muito importante, tem muita criança que vai para a escola só para se alimentar, né? E tem também a prática esportiva, né, que é necessária, e cultural, atividade cultural, né, de leitura, biblioteca, laboratórios, e teatro, cinema, enfim, uma série de atividades que são fundamentais para as crianças e adolescentes e que a maioria das escolas não oferece.
E a gente hoje tem assim um desafio muito grande dentro da cidade, né? Quem não conhece Oriximiná sabe que é um local que tem quilombola, tem indígena, né? A gente tem assim é um município muito grande, né? Quase 300 comunidades, e a gente vem desenvolvendo também esse trabalho na questão da educação com todos eles. Assim, é um desafio muito grande que a gente tem lá dentro, mas a gente vem focando nisso porque hoje, para a gente conseguir mudar realmente, né, toda essa questão, esse cenário político, para a gente conseguir realmente mudar até a questão da política lá dentro da cidade, da pessoa ter uma visão do que é realmente, né, não viver do assistencialismo, mas viver de políticas públicas e ter qualidade, só a educação. Eu estava pensando outro dia, refletindo sobre Oriximiná, tem quase 40 áreas quilombolas, né, onde tem as maiores comunidades quilombolas, e foi o primeiro município, né, a titular essas áreas. E também áreas indígenas, Sim. muitas terras indígenas. Mas, sobretudo, Oriximiná tem muito ribeirinho, né? Sim, porque como toda cidade amazônica é uma cidade ribeirinha, né? E existe uma disparidade muito grande de tratamento entre os quilombolas e indígenas e ribeirinhos. Os ribeirinhos fazem parte da população tradicional, mas não pela legislação. Isso aí seria uma plataforma sua no Senado? Olha, hoje os ribeirinhos, eu acredito assim que até a maior parte, porque até para você chegar no quilombo de forma pelos rios. Mas a verba que vem para a saúde, para a educação, tudo é menos do que os quilombolas e os indígenas. E os ribeirinhos, eles também vivem, né, do extrativismo, né, da Além pesca. do ribeirinho Oriximiná, a gente tem os planaltinos. Ainda que tem. Também tem as suas demandas, que também tem as suas necessidades, que também tem que ser vistos. São comunidades tradicionais. Inclusive, a gente teve audiências públicas para a gente tratar, né, junto à questão do município, do Porque Estado. Porque isso tem que constar na lei. Sim. Né? A gente tem que trazer políticas públicas para eles, mesmo porque eles vivem de uma forma sazonal, né? Quando enche o rio, que fica todo mundo alagado e tudo, tem que ter uma política diferenciada. Tem o pessoal que coleta castanha, né, até hoje. Os castanheiros, sim. Cada Cada um com a sua particularidade. Cada um com a sua diversidade, sua particularidade, que tem que ser visto, né? Inclusive as nossas mulheres, né? Eu estava até comentando contigo que há muitos projetos de lei, né, que envolvem as políticas públicas para a mulher, né? Mais de 555 projetos. A gente foi ano passado para o Congresso e apenas 5% desses projetos foram aprovados. Tu vê aí. Poxa. Aí muita gente, qual é teu projeto, Renata, para as mulheres? Eu posso dizer, hoje tem um projeto para cada dia do ano lá no Congresso, parado, até mais, né? Vai passar 200 dias, né? Se a gente conseguir, né, trazer a discussão para a pauta, mobilizar pessoas, porque as pessoas, quando mobilizadas, elas fazem barulho. Elas pressionam. E a gente conseguir aprovar realmente, aumentar esse percentual que é baixíssimo. Como é que pode só 5%? Será que as pessoas estão... Tu vê a questão da laqueadura, né, que a gente já tinha comentado. Poxa, pleno século XXI, agora é que a mulher pode decidir do seu próprio corpo. Por que será que não foi antes, né? Porque será que não tinham... a gente falta, né? Falta a questão realmente de alguém que te entenda, né? Porque só uma mulher vai entender a outra nesse sentido, né? Muitas vezes a pessoa queria fazer e não podia, tinha que ter a decisão do marido. Mas quem é que vai acordar de madrugada? Quem é que vai sofrer? Quem vai ficar 9 meses grávida e amamentando? Somos nós, né? E olha, essa questão de mineiro, por exemplo, essa questão econômica do Pará, o Estado é um município eminentemente minerador. Não leva os impostos de exportação, né, por causa da isenção prevista pela Lei Candir, que teve toda aquela novela que tinha que ter compensação e nunca teve, foi uma guerra judicial e aí finalmente fizeram acordo no final do ano passado. Muito bem, mas a questão é que durante esses 40, 50 anos já de exploração mineral no estado, 50 anos, é muito tempo, é metade de um século. Mas o Estado não se preparou para o dia que ia acabar, né,
essa exploração, porque essas jazidas, elas têm um fim. Sim. Né? E depois, como é que vai ficar a nossa economia? Inclusive, essa questão da exportação do ICMS, que não é cobrada, a gente... Eu acredito que o paraense se sente até meio assim, poxa, eu estou exportando, né? A gente não está cobrando, tipo, se sente meio que lesado, né? Porque a gente está mandando para fora e não está tendo aquele retorno. E a gente está pobre. A gente está mandando a nossa riqueza embora, uma riqueza limitada, uma riqueza que, como você falou, vai acabar. Vai acabar. E que volta os produtos acabados, né? Porque não tem a cadeia produtiva aqui, não tem uma industrialização do minério, e aí o que vai o máximo é o beneficiamento dele, né? Mas não temos uma verticalização da produção, nós não temos os produtos, né? O consumidor, né, final. E o que a gente faz? A gente exporta a matéria-prima e compra tudo muito mais caro, né? Os produtos que foram feitos com ela. Tu manda o que é teu e compra o que é teu caro, né? E o que a gente já está pensando para o futuro? Eu trabalhei quase 10 anos em empresa privada, eu trabalhava na Motorhonda da Amazônia e tudo é planejado, gente. Hoje, na iniciativa privada, ninguém gasta R$1 se nós já tiver tudo ali no projeto. Por que na área pública não pode ser assim? Né? Quais são os nossos planos para o futuro? E quando acabar esse minério, vamos viver de quê? Exatamente. Né? Se há 50 anos, todo esse tempo, o que está acontecendo? As riquezas estão indo, e o Estado é rico e o povo é pobre. E quando acabar? Em Oriximiná, pensando nisso, que tem mineração lá e tudo, a gente tentou criar no início do governo, né, o prefeito, o delegado Fonseca, um fundo sustentável, né, que parte desse dinheiro já ficaria lá e renderia, e seria para a população, para o pequeno empreendedor e tudo. Não foi aprovado, porque a gente tinha uma Câmara, uma oposição muito grande na Câmara. Aí eu te pergunto, né, esses políticos estão pensando no futuro da sociedade? Ou eles estão pensando no futuro momentâneo ali, né, aquela deles? E hoje, inclusive, em nível internacional, se vê, por exemplo, o Fundo Amazônia, né, que países como a Alemanha, a Noruega contribuem, porque todos os governos sérios, eles pensam nisso, é um fundo, justamente para que tenha recursos, né, para as atividades. Pará é rico, né, riquíssimo, né, e a gente vê, eu não sei, eu acho que também é outra frustração que pode dar no coração do paraense, a gente vê a questão internacional entrando, mais preocupado, né, vislumbrando tudo isso que a gente tem, e nós que estamos aqui dentro, parece que estamos adormecidos, né, letárgicos com essa situação e deixando as coisas acontecer, né, passando. E o que a gente está fazendo? O que nossos políticos estão fazendo? A gente tem que começar a ter essa noção, essa crítica, né, dentro, e pensar, o deputado que eu votei na última eleição, como foi que ele votou em relação a essas políticas públicas, né? Qual era o posicionamento dele? A gente tem que começar a pensar nisso, porque é o futuro dos nossos filhos, é o futuro do meu neto, claro, né? Que vai ficar. Olha, eu vejo, por exemplo, ali em Barcarena, Vila do Conde, né, exporta tanta coisa, e Barcarena é um município muito cheio de indústria, mas a Abaeté, né, tem muitas empresas poderosas ali, mas a Universidade Federal do Pará, o Instituto Evandro Chagas, tem vários estudos falando da contaminação ambiental, né? Contaminação do solo, do ar e da água. E parece que ninguém está levando a sério isso. E aí as pessoas, por exemplo, aqui em Belém, acham assim, não, deixa, está contaminado lá em Abaeté, em Vila do Conde, em Barcarena, aqui não. Ora, o rio é o mesmo, o rio. E o peixe que a gente come aqui é o mesmo peixe que vem de lá. E se está contaminado, todos nós estamos. E aí, e quem está cuidando disso, quem está pensando na indenização dessas pessoas, e aí se diz, não, nós não vamos mexer com essas empresas porque é emprego, mas quantos empregos estão sendo gerados? Lá no Marajó, fala, risicultura, porque é o maior produtor de arroz. Aí você pergunta, quantos empregos essa empresa gerou para os marajoaras? Zero. E pior ainda, o risicultor, ele borrifa veneno em cima de todo o Marajó. E aí? Então, a gente precisa repensar nisso, né? A gente é muito imediatista, né? A gente tem essa visão muito do hoje, do agora. E o futuro, né?
Pois e o é, futuro. as crianças nascendo com câncer já, nascendo cegas, né, lesões na pele das pessoas, assim. Por que ninguém se importa? A gente precisa, na verdade, essa riqueza, a riqueza do Estado e todas essas vertentes precisam ser analisadas e pensadas realmente por pessoas sérias. Porque enquanto a gente não tiver pessoa séria pensando, e a gente tem, hoje a gente tem pessoas sérias, mas são poucas, né? A gente precisa mudar esse cenário político, a gente precisa nós temos oxigenar. que enfrentar situações que estão se arrastando aí, por exemplo, a questão da energia elétrica. Nós produzimos a energia elétrica para todo o país, somos o estado maior produtor de energia elétrica e nós pagamos tarifas caríssimas. Aí a justificativa, está faltando água lá no Sudeste. Mas para nós não falta. E nós vivemos a suprema contradição de não ter energia. Né, nos nossos municípios, o Linhão continua passando em cima de comunidades que estão às escuras. Em Oriximiná, o oeste do Pará, o Linhão passando em cima e não tem luz na comunidade, né? E a gente tem deputado. A gente tem deputado do oeste do Pará. E o que essas pessoas estão fazendo? Né? A gente precisa começar a repensar nisso. A gente precisa começar... Se a gente não oxigenar, se a gente não colocar assim a nossa... Porque o que acontece hoje? Os interesses particulares, né? Pontes, várias coisas que não saem do papel, né? Que, como diz está sentado em cima do projeto, tá? Por quê? Porque é interesse de um, de outro, de empresário, políticos que se vendem, e aquilo acaba não indo para frente, que era o que era para ir para a população. Né? E agora estão falando que vão voltar com os projetos antigos de hidrelétrica do Rio Tapajós, né? Quer dizer, vai aumentar a questão ambiental de violência, as cidades ficam com mais problema de moradia, de déficit de tudo, né? Na questão da saúde piora muito, piora tudo, né? Todos os índices pioram. E o que fica aqui? Aí continua pagando a energia mais cara do país e ainda tem outra faceta desse problema, é que a energia que vai daqui para lá, para o sul, Sudeste, a gente não, o ICMS não fica para parar. Sim. Ainda tem isso, nem o ICMS da energia para. Exatamente. É uma questão que está há décadas rolando e que ninguém resolve. Mas é o que eu estou te falando, é os interesses do público que são distorcidos por interesses privados, interesses particulares, né? Que acaba toda essa entrada, todo mundo paga por isso, porque todo mundo paga energia cara. Não é eu e você apenas, né? É a sociedade inteira, é o Pará inteiro, né? Criam as tarifas e a gente fica ali, atônito. Então, esse ano, né, é um ano, a gente tem que começar a ver a política e repensar, né? É um ano importante, é um ano que os candidatos que a gente eleger vão influenciar diretamente na nossa vida, em todos os pontos. E começar a internalizar isso, né? As pessoas não se vendam, né? Que essa corrupção que tem de venda de votos, isso tem que acabar. Isso tem o paraense, né? O brasileiro em si, a gente tem que começar a mudar isso, porque quando você vende seu voto, quando você, depois de 4 anos, você sofre 4, 8 anos, muito mais do que isso. A gente tem que começar a repensar isso e ver que aquele pouquinho que lhe é lhe dado, muito vai ser tomado lá na frente. Renata, gostei muito de conversar contigo. Obrigada. Sucesso na tua campanha, hein? Tomara que a mulherada vote em ti. Obrigada, Presidente. Eu sou essa pessoa assim, simples, né? Sou policial civil, sou mãe, né? Sou a primeira dama da cidade de Oriximiná. Inclusive, né, quem não conhece Oriximiná, sei que tu conhece, que tu tem raízes ali da cidade. Fortíssimas. Conheça o trabalho sério de políticas públicas que está sendo feito ali na cidade. A gente tem feito um trabalho assim, excepcional. Né? A gente está com a nossa própria usina de asfalto, a nossa própria usina de oxigênio, com apenas 2 anos de mandato. E muita coisa aconteceu lá, e mesmo assim a gente vem transformando a cidade. Várias obras públicas já inauguradas, né? Locais que estavam totalmente... Tinha obra pública parada há mais de 6 anos, 7, 5 anos, parada lá, que não ia nem para frente nem para trás. E a gente inaugurou,
né, trazendo qualidade de vida. Hoje o nosso governo está com mais de 80% de aprovação, né? Então a gente se sente assim muito... E aquela orla de Oriximiná ficou linda, nossa. Tá ficando linda, já era para estar pronta, né? Não ficou mas pronta. só de não ter mais aquela coisa Sim, horrível que tinha, a gente eu como policial civil ali, eu acho que só eu que fiquei, porque eu acho que eu não fiquei 2 anos na cidade mesmo como policial. Eu já fui a uns 2, 3 casos de homicídio mesmo. Ali era ali na frente da cidade. Era imundo, era e era questão também de saúde pública, né? Sim, tirar gente, aquilo. E dignidade para aquelas pessoas que elas trabalhavam ali de forma muito insalubre, né? Então a gente criou a feira, colocou elas dentro da feira, né? E tá criando a orla, que era a beira, agora eu queria criar uma orla lá. Fora a questão também da educação, da saúde, né? Muito investimento. E a maior parte com recurso próprio. Né? Por isso que eu venho lançando a minha candidatura, o meu cunhado também vem lançando, que é o irmão do prefeito delegado Fonseca, o Siqueira Fonseca, porque a gente precisa ter, né, esse elo, a gente precisa aumentar, né, essa força política, porque o apoio é importante. Muito importante, para que a gente possa crescer mais, tanto no oeste do Pará, quanto no resto do estado, e trazer realmente política pública séria, que é o que a gente está fazendo lá. Muito bem. Parabéns. Obrigada.